Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês hoje, meus queridos amigos. E é muito bom estar entre amigos, né? Então, isso aqui não é uma palestra, é uma reflexão, é um estudo, como os estudos que nós fazemos na casa. Isso é que é importante, a gente estar aqui estudando e trazendo Jesus, a palavra, todo aquele ensinamento que Ele nos deu. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer um destaque. O meu netinho de 10 anos, o Arthur, ele está completando mais essa data, essa feliz data de aniversário, né? Que Jesus ilumine ele, abençoe ele, a família, os pais, todos nós, né? E a todos que estão aqui. Muito obrigado por essa parte, né? E agora, nós vamos dar sequência às bem-aventuranças. Esse estudo maravilhoso da casa, que graças à diretoria conseguiu implantar uma luz que veio para que realmente nós estivéssemos aqui tratando de Jesus. É de Jesus que nós devemos falar. E hoje, nessa imagem maravilhosa que nós temos do Sermão do Monte, onde Jesus trouxe as bem-aventuranças, é que nós vamos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Agora, antes de nós entrarmos nas bem-aventuranças, principalmente nesta, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para nós tomarmos, assim, um pouquinho de entendimento e relembrar por que chegaram até nós essas bem-aventuranças, né? Então, a princípio, quando Jesus estava sendo anunciado para vir aqui na Terra, no nosso planeta, muitos profetas vieram trazendo a mensagem que estava para chegar o Messias, que era o enviado de Deus, né? Uma proposta do Salvador, aquele que viria salvar a humanidade. E essa ansiedade se fez ao longo de vários séculos, né? Veio um profeta, falou, anunciou, e todo mundo aguardando. E aquele povo, os hebreus, os judeus, todo aquele povo lá, daquela parte do planeta onde realmente é árido, é um planeta que realmente as pessoas são sofridas, né? Por tudo que eles passam lá. No entanto, passou-se o tempo, e não vinha o Messias. E aquela ansiedade, o povo sofrendo, aquele povo que já estava sendo massacrado, torturado, eles eram todos escravos, a maioria, e eles queriam acreditar e acreditavam que viriam até nós quem? Um Salvador. E esse Salvador viria trazer o quê? A libertação desse povo. Mas eles entendiam que, porque naquela época de tanta coisa ruim, má, tanta maldade, como que poderia ser feito? Teria que vir um Salvador, mas que ele fosse um guerreiro. Mas um guerreiro maior de todos. Porque ele precisava realmente libertar aquele povo. E como que ele ia libertar sozinho? Eles não acreditavam, não tinha como acreditar nisso. Então o que eles pensavam? Vai vir um guerreiro dos céus, com toda a sua equipe, legiões de anjos, arcanjos, para libertar o povo. E até o dia em que Jesus veio à Terra. E aí, aquela espera que se fez ao longo do tempo, até causou um pouco de decepção naquele povo. Por quê? Eles esperavam quem? O guerreiro. E ao invés de um guerreiro, o que veio? Um apaziguador. Veio um consolador. Um consolador. E eles falaram, meu Deus, o que esse homem vai fazer contra todos esses exércitos que tem em Roma? O que ele vai fazer contra esse povo bruto? Então ficou realmente uma coisa assim, preocupante para eles. Aí chega Jesus, ele cresce, né? A gente vai cortar, porque essa história não é só para dar uma introdução. E quando ele começa a pregar, ele sai falando em nome do Pai.
em nome de Deus, trazendo para nós uma outra verdade, aquela verdade que nós precisamos promover a paz interior, coisa que aquele povo não conhecia o que era aquilo. Eles não entendiam o que era essa paz. Que paz é essa? Que só tem guerra. Então, nós precisávamos, o povo daquela época precisava que realmente fosse modificado na nossa mente, no nosso conhecimento, uma autoridade de Deus. E Jesus começou a pregar, falando de Deus, falando das coisas boas do céu, do amor. Mas o povo era sofrido. E esse povo, o que ele precisava? Ele precisava comer, eles tinham fome, tinham sede, eles tinham muitas doenças incuráveis, moléstias como lepra e outras tantas, que levavam eles a óbito prematuramente, inclusive, né? Então Jesus, na sua grande sabedoria, o que ele começou a fazer? Ele começou a dar o alento àquele povo através do quê? De curas, de quando ele pôde fazer aquela multiplicação dos pães, de tantas curas que ele promoveu. E aí ele foi ganhando a credibilidade daquele povo, que realmente ele era o Messias, o enviado de Deus, o Consolador prometido, que depois ele também nos enviou o outro Consolador, que é a nossa maravilhosa doutrina espírita. E assim, irmãos, agora nós vamos entrar na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Primeiro nós vamos entender de novo o que é bem-aventurado. Bem-aventurado é todo aquele que tem a glória de Deus. Bem-aventurados são os felizes, que alcançaram a felicidade. E todos nós podemos alcançar essa felicidade, todos nós. Basta para isso que a gente siga realmente todo aquele caminho que o Cristo nos convida a seguir, né? E essa palavra, misericordiosos, o que é misericordioso? Misericordioso são todos aqueles que têm misericórdia pela miséria alheia. Misericórdia pela miséria alheia. Por quê? Porque é assim que precisamos ser. Nós precisamos ter assim um sentimento para com o próximo. E a palavra misericórdia também nos traz um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre tragédia, que cai em desgraça. E a misericórdia, acima de tudo, compaixão para com o outro, para com o próximo. E essa misericórdia, ela pode ser alcançada. Mas nós precisamos, para isso, primeiro, buscar as nossas carências. Nós precisamos lidar com as nossas carências. Porque a misericórdia é uma via de mão dupla, né? Nós precisamos ser misericordiosos para alcançarmos a misericórdia. Não é isso? Então, ninguém vai ser misericordioso e ninguém vai alcançar a misericórdia se não tiver compaixão para o próximo. E a gente percebe ao longo dessas palestras anteriores, onde as bem-aventuranças foram colocadas, que elas se entrelaçam. Elas não são separadas, as bem-aventuranças. Elas têm uma ordem, uma sequência, onde todos vão se juntando num mesmo ensinamento. E toda essa parte da misericórdia tem um tratado que diz assim, que nós, para recebermos, nós temos que dar. Nós não conseguimos dar misericórdia, sermos misericordiosos, saber perdoar, se nós não perdoamos. Então, primeiro temos que fazer a nossa parte. E é o Cristo que vem trazer isso para nós. Ele vem falar para nós.
vocês têm que fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, cada um de nós, a gente realmente vai conquistando aos pouquinhos essa intenção de misericórdia, né? E nesse capítulo, é um capítulo bem abrangente, porque olha quanta coisa envolve ser misericordioso. Misericordioso é todo aquele que perdoa para ser perdoado, que sabe reconciliar com os adversários, que sabe que o sacrifício mais agradável a Deus, olha que interessante, importante, o sacrifício mais importante e agradável a Deus, o perdão. A gente vai entender aqui, ao longo da nossa conversa, que tudo está envolvido o perdão. Se não existir perdão, todas as outras misericórdias ficam soltas e não se completam. Depois vem que, dentro dessa mesma parte da misericórdia, sobre o alheio e a trave no olho. E nós olhamos os defeitos alheios e não vemos os nossos defeitos. É muito mais fácil do outro, né? A partir do momento que a gente começa a tentar nos julgarmos, a gente não acha defeito na gente. Olha que interessante. Nossa, mas eu sou bom, eu vou no centro, eu tenho estudado tanto, nossa. Vou parar por aí por enquanto. Não julgueis para não ser julgados, é outra coisa. É a mesma coisa, né? Estou de julgar. A parte do perdão que nós vamos conversar sobre isso. Nós sempre achamos que Ele fez mal para nós. Nós nunca fazemos mal para Ele, para o próximo. Sempre fomos prejudicados. Sempre nós estamos sendo prejudicados em todo lugar. Onde eu vou, sou prejudicado. Alguém tem sempre alguma coisinha contra mim, né? Coitadinho de mim, né? É isso que nós somos, coitadinho de mim. Então nós vamos seguindo em frente, porque aqui nessas bem-aventuranças, ele nos diz assim, ó, que nós precisamos perdoar, perdão das ofensas. Esse é o ponto fundamental de ser misericordiosos. Perdão. Quem não sabe perdoar, ele não consegue caminhar à frente, entendendo o que o Cristo veio trazer para nós. Porque o Cristo, ele era puro amor. A sua doutrina era puro amor. Ele veio aqui na terra para trazer para nós a conduta do perdão. Nós podemos ver ao longo dos estudos, quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que tem o livro do Evangelho e começa a buscar esse Evangelho em casa, estudar. Se não pode vir ao centro, estude em casa, leia um pouco, e vocês vão entendendo, porque aquilo lá é uma fonte de ensinamento e sabedoria. Isso aí é uma coisa que traz para nós, cada vez mais, o despertar. Porque nós precisamos realmente despertar, estarmos despertos para poder caminhar. Porque aquele que não desperta não consegue caminhar, ele fica parado. Então Jesus nos traz isso daí. Perdão. A misericórdia é o complemento da mansuetude. Olha só como vem sendo interligado. Complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Aí fala dos mansos e pacíficos. Quem não é misericordioso, não é manso, não é pacífico, não tem mansuetude, e tudo isso vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais embrutecido. E é isso que o Cristo nos traz. Ele nos traz o ensinamento do amor. O puro amor. Ele foi puro amor. Ele nos deixou ensinamentos de misericórdia. Ele não deixou outra coisa mais, além de bens materiais. Nós percebemos que o Cristo, quando ele esteve aqui, ele não trabalhou com a parte material.
Porque a parte material, gente, quando Cristo nos coloca aqui no nosso planeta, Ele fala para nós que nós devemos buscar o nosso sustento com o nosso suor, com o nosso trabalho. Ele foi muito claro nisso. Então, essa parte de trabalho já vem conosco, porque nós precisamos auto nos sustentar. E é só através do trabalho que nós conseguimos. Porque tudo na matéria tem um preço, né? Se você planta, você colhe. Se você trabalha, você recebe. Então, são moedas de troca que são feitas aqui para nós exatamente nesse momento de estarmos de passagem na terra. Aí vem o Cristo, porque Jesus, com a sua sabedoria infinita, foi o escolhido por Deus para vir aqui na terra. Para quê? Para nos ajudar. Falou, esse povo está totalmente enganado, eles estão desgarrados. Todas aquelas oferendas que ele fazia, naqueles rituais onde existiam sacrifícios até humanos, o que acontecia? Não louvava a Deus isso daí. Não era um louvor. Deus não quer nada disso. Então ele chamou o espírito mais preparado para vir aqui na terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio com a incumbência de modificar os nossos corações. Ele não veio modificar a terra. A terra está do jeito que é. Ele foi embora, a terra continuou do mesmo jeito. É a reforma íntima, a nossa transformação moral. É a transformação moral que o Cristo trouxe. Ao longo de todo o ensinamento, ele sempre bateu em cima disso. Que nós precisamos realmente buscar a transformação moral. Sem ela, nós não somos capazes de nada. Como é que a gente... Então, Jesus veio ao longo do tempo, ensinando, dando palavras boas, curando. E o que o Cristo dizia, Jesus, quando ele curava? Você foi curado pela sua fé. Então não existia milagres, que todo mundo chamava de milagres, porque a tua fé te salvou, ele dizia. Então vá e não peques mais. Esse é o ponto fundamental. Porque ele, quando ele curava a matéria, essa matéria, ela estava afetada pela parte espiritual. Porque a matéria, ela sempre foi afetada pela parte espiritual primeiro. É no perispírito que se localiza realmente essas mazelas. E aí, então, isso daí se transporta para o nosso corpo. E aí, Jesus, então, à medida que ele curava o corpo físico, ele estava também curando o espírito. Mas ele dizia, vá e não peques mais, porque senão coisas piores irão te acontecer. Então ele era bem firme na palavra dele. Coisas piores vão te acontecer. E até hoje, isso se mantém da mesma forma. Não tem como mudar. Se nós fazemos o mal e de repente nós chegamos ao pé do Cristo, ajoelhados, com muito fervor, e pedimos a Ele para que nos cure realmente, Ele vai dar o perdão quantas vezes for necessário. Ele vai dar o perdão para nós. Porém, o que ele fala? Filho, eu vou te perdoar sempre, mas tudo aquilo que fizerdes, vocês terão que depois ressarcir. Porque não ficará para trás nenhuma dívida. Todas elas terão que ser saldadas para que nós possamos ir para frente, caminhar, elevar. E é só através realmente dessa conduta que o Cristo nos dá a certeza que nós vamos chegar mais próximo a Deus.
muito embora Ele esteja conosco sempre. Então, é assim que nós vemos toda essa situação. E aí ele volta e fala muito sobre o perdão. E ele diz assim, ó, e essa passagem aqui, eu tirei do livro Pelos Caminhos de Jesus, um livro maravilhoso, de Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Ela diz assim, ó, perdão, a melhor terapia. Perdão, terapia para a ferida moral. Terapia para a ferida moral. É a elevada expressão do amor, abençoa quem o doa e apazigua aquele que recebe. Olha que bacana. Abençoa quem o doa. E aquele que recebe o perdão, ele apazigua. Fantástico, fantástico. Ninguém é que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo, que é o alívio, é a calma. Então, todos nós passamos por aqui e nós precisamos desse perdão. Precisamos desse perdão porque não são os outros só que fazem coisas para nós. Nós fazemos para os outros. Ferimos. Às vezes ferimos com um olhar. Ferimos com um gesto. Ferimos com uma atitude, com uma palavra. E para nós não representou nada. Mas aquela palavra, aquele gesto, sabe, um desprezo, aquele desdém, aquele olharzinho de desdém que nós às vezes damos para outra pessoa, né? E a gente acha, isso não é nada, né? Tanta gente faz isso comigo, né? Vou fazer também. Não, não é assim que funciona, não. Tudo está contabilizado. E é por isso que ele fala para a gente ter, assim, a certeza que o nosso perdão, diz aqui, ó, quem perdoa cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Quem perdoa cresce, e é verdade, né? Quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, nós vimos que realmente foi um mal praticado contra a nossa pessoa, contra alguma coisa, e aquilo me calou na gente. Mas se você perdoa, sabe, você se acalma, você fala, puxa vida, como eu estou aliviado, essa pessoa não vai mais me atormentar. Porque na medida que uma pessoa ela criou alguma coisa má contra você, você ficar remoendo aquela maldade, você está se envenenando. Você está jogando veneno dentro do seu organismo. E é aí que vai causando as grandes doenças, aquelas doenças que realmente são fatais, que nos levam até a morte. Então, esquece. Perdoar é esquecer também, sabe? Todo aquele que perdoa tem que esquecer. E alivia você. O outro, às vezes, de repente, ele nem está sabendo que ele fez mal para você. Foi um determinado momento lá, ele falou aquilo, estava fora de si, com um objetivo. Ele passou. Isso lá remoendo. Então, vamos buscar o perdão, porque o Pai falou, Jesus falou. Não adianta você vir até mim, trazer uma oferenda no altar, dar glórias a Deus, se você não perdoou o seu próximo. Volta lá, deixa a sua oferenda aqui, volta lá, perdoa, depois você vem trazer a sua oferenda e encaminhar. E oferenda não é coisa material, não é comida, não é nada disso, né? É o nosso coração, né? É o coração purificado. Porque se não estamos com o coração purificado, como é que nós podemos chegar até Jesus?
Com que cara nós temos de chegar até o pé de Jesus, pedir perdão para Ele? Senhor, perdoa-me. E você não perdoou. Agora, ali atrás, um cara que fez uma coisinha desse tamanho que você falou, esse não vai passar. Então, é isso que nós somos, sabe? Nós somos ingratos, filhos ingratos. É duro, né, a palavra, quando a gente é chamado de filho ingrato. Mas é uma verdade. Porque se o Cristo só traz benefícios, só traz ensinamentos bons, só traz tudo aquilo que realmente nós devemos caminhar para o bem, levar o bem a todos, e a gente não tem a gratidão, não tem um mínimo de compaixão para com ninguém, não tem paciência, não tem benevolência, nossa, isso daí fica uma coisa difícil. Então, vamos mudar. E ele diz mais aqui, ó, não é importante que o outro agressor aceite a vibração de quem perdoa, pois o benefício é sempre maior e mais útil para quem a exerce. O benefício é para nós. É para nós que perdoamos. Nós tiramos aquilo. Agora, ele é ele. É ele que vai ter que saber o que ele vai fazer, se ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz, também perdoar. Porque na medida que ele fez um negócio para mim, você pode ter certeza que algum revide nós demos também. E alguma ferida ficou lá também instalada. E aquela ferida está magoando ele também. Porque nós não somos bonzinhos. Então, nós não temos ainda a capacidade do silêncio, né? Porque tudo vem para nós quando fala assim, silencia. Todos os ensinamentos desses grandes espíritos que aqui estiveram conosco, Gandhi, o exemplo maior de todos, né? Pelo silêncio ele venceu uma batalha contra a Inglaterra, libertou a Índia do jugo inglês. Então, só pelo silêncio, tantos morreram por estarem silenciados, mas não foi isso que abalou, eles continuaram, foi assim uma grandiosa luz que se instalou naquele país, naquele momento, e fez com que todo aquele povo sofrido, que não via outro caminho, eles não tinham armas para lutar, o mundo não estava com ele, ninguém foi lá ajudar, não teve Estados Unidos, não teve ninguém para ajudar eles, ficaram sozinhos. Aí veio o Gandhi. Quem que é o Gandhi? Um ser iluminado, um ser que veio realmente aqui na Terra para trazer o quê? O amor, a paz, a misericórdia, mansuetude, paciência, porque teve que ter muita paciência. Quantos e quantos foram até ele e tentaram maltratá-lo com palavras, até com agressões, e ele firme naquele seu propósito. Um líder espiritual da terra. Isso é importante saber. Jesus transpirava compaixão. Com o que envolvia quem dele se aproximasse. A sua presença na terra era um ato de perdão divino aos delinquentes humanos que trucidaram os profetas e o crucificaram. Olha que pesado. Pesado, mas ele transpirava compaixão. Nada atingia ele. Nenhuma maldade, nenhuma palavra, nenhum ato, nada. Jesus não era atingido por nada, porque ele era o Cristo aqui na terra. Você fala, mas ele era Jesus. Então, mas nós somos irmãos deles, irmãos. Somos todos irmãos de Jesus. E ele veio aqui e fez o seguinte, irmãos, vem comigo, fica comigo, vamos estar juntos, vamos seguir isso aqui que eu trouxe de Deus. Foi Deus que mandou para mim para salvar vocês. Porque não tem outro caminho se não for a nossa salvação da nossa alma. Ele queria dizer isso. Precisamos salvar a sua alma. Vocês são imortais, seu corpo vai perecer aqui na matéria, mas o seu espírito viverá eternamente. Ele trouxe isso daí para nós também.
nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas reuniões, na Boa Nova, a gente estuda e vê isso muito bem, quem já leu esse livro, quem não leu, quem não estudou, busque estudar esse livro, porque esse livro conta realmente a história de Jesus, a sua passagem na terra, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele deixou, porque muitas das coisas que a gente ouve, às vezes numa leitura, no Evangelho, aquilo é uma síntese. O Evangelho de Jesus é uma síntese de tudo aquilo que o universo precisa para ser um todo de tudo. Esse é o caminho. Então, vamos buscar esse caminho, porque não tem outro. Ele mesmo disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só chego ao Pai se for através de mim. Porém, né? Tem umas regras, né? Então vamos junto, vamos uma fila, vamos tudo lá com Jesus. Não é assim. A fila com Jesus é aprender os seus ensinamentos, buscar os seus conhecimentos e colocá-los em prática. É assim que funciona caminhar com Jesus. Então nós vamos falando assim, continuando, porque tem tanta coisa, e nós precisaríamos ter um estudo de várias aulas sobre só esse capítulo da misericórdia. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois irás fazer a tua oferta. Mateus, versículo 23 a 24. Não é o Reinaldo, não, só estou falando. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois irás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe e aos outros. Se perdoe. Porque muitas vezes também nós ficamos ruminando, porque não perdoamos. Eu esqueci de perdoar. Eu esqueci de perdoar a Beth, que ela está quase dormindo, né, Beth? Então, eu esqueci de perdoar a Beth. Mas eu perdoo a Beth. Eu perdoo a Beth. Porque ela está ouvindo. Então, o que importa é ouvir, não ver. Né? Estou brincando, viu, Beth? Você é minha querida. Então, é assim que funciona. Nós temos realmente que despertar isso aí em nós, né? Porque são sentimentos que nos aproximam, e Jesus não queria só que se aproximasse ele queria amar-vos uns aos outros. Eu, você, todos nós. Os outros somos nós. Todos nós. É assim. Só amor, ele fala. Só amor, só tem amor para dar. Então o sacrifício mais agradável a ele era, voltando de novo, no perdão. Quem não perdoa, não caminha. Quem não caminha não vai a lugar nenhum. Estagna. A água estagnada apodrece. É uma lei da natureza. E aí, meus queridos, nós vamos chegando assim. Ô Anderson, até quando eu posso ir? Mais 5 minutinhos. 5 minutos? Ótimo. Eu quero pegar aqui quando. Olha, eu vou falar um pouquinho da indulgência. Nossa, indulgência é um sentimento nobre. Indulgência é o indulto do perdão. Tá vendo? Indulgência é o indulto do perdão. É o ato de você perdoar. Você está sendo indulgente. É ser benigno, é ter afabilidade, ser afável, sabe? Ser bom. Espíritas, agora é para nós, hein, gente? Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal,
que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Todos devem ter para com os irmãos, e tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível e séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então tem que ser o perdão do coração, né? Ser benevolente é não ser falso, né? Não colocar aquela máscara, né? Aquela máscara de bonzinho, né? De amiguinho, aquele abraço, né? Tapinha nas costas. E na verdade às vezes pode ser uma punhalada, né? Pode ser, né? Eu já levei tapa nas costas, eu sei como é que é. Olha, gente, tem tanta coisa importante para se dizer, isso aqui é um estudo profundo e contínuo. Convido a todos que estudem, gente, venham a casa estudar, venham entender um pouco mais. Não é da doutrina que é para entender, é de Jesus, é dos seus ensinamentos e o que precisamos fazer. É disso que nós precisamos, mais nada, é simples assim. E eu vou terminando uma frase tão bonita, são duas. Ensina a prece do humilde franciscano que perdoando é que se é perdoado. Esse franciscano é Francisco de Assis, né? Da mesma forma que para recebermos é preciso oferecermos primeiro. Jesus sempre dizia àqueles que curava: vai e não peques mais para que não coisa pior não ocorra. Então, meus queridos irmãos, amigos, companheiros de doutrina, é uma alegria muito grande estar com vocês, falando de Jesus. Eu adoro falar de Jesus. Eu me comprometo sempre a falar de Jesus, porque eu encontrei esse caminho. Eu estou buscando cada vez mais, aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, e ser o melhor um pouquinho mais. Pelo menos nessa passagem, para que eu deixe algumas coisinhas que não servem mais para mim, lá para trás. Vai por vir e vai embora, né? E a gente segue junto com Jesus. Muito obrigado a vocês. Tenham um ótimo fim de semana a todos. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido.
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar